Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação. E convido a você a compartilhar o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br para que seus amigos, familiares se unam conosco nesses tempos de pandemia, quando estamos em casa, precisando estar ligado, conectado com o coração de Deus. Compartilha, quem sabe o nosso encontro, a nossa oração possa animar e afevorar o coração daquele seu amigo, daquele seu irmão que está precisando hoje de uma palavra de Deus por meio de nós que somos canal desta graça. Enquanto isso, você deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para que sempre você possa receber as nossas publicações. E hoje nós vamos falar da caminhada, continuando a falar da caminhada do discípulo de Jesus. A gente vem falando da espiritualidade, do quanto nós precisamos estar unidos a Deus, e esta espiritualidade ela precede as dimensões da vida cristã batismal dentro do discipulado de Jesus Cristo, as dimensões constitutivas, como também para todos nós cristãos batizados, que somos chamados a estar em Deus, nós sermos discípulos de Jesus, pois esse é o chamado, essa é a vocação de todo cristão, de ser discípulo de Jesus, de continuar caminhando na sua igreja. E nesse caminho que o discípulo é chamado a seguir, a gente vai poder ver hoje, não basta só ser servo dele, tem que ser luz, instrumento que proclame a grandeza do Senhor. Qual fez São João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Proclamou com toda a intensidade João Batista ao ver Jesus. Ele o anunciava com fervor, com alegria, e ao fazer a experiência de tê-lo junto a si, foi convicto em afirmar que ali estava o Filho de Deus. Então, essa intimidade com o Senhor, esta intimidade que vai crescendo nos nossos momentos de oração, de intimidade com Deus, de meditação orante da palavra de Deus, nos nossos momentos oracionais, principalmente nesses tempos que precisamos ficar em casa, muitas lives, as celebrações da missa, muitos momentos que estão sendo feitos através da internet, como o canal da graça de Deus para que ela possa chegar até as nossas casas. Tudo isso para que nós nos mantenhamos unidos a Deus, para que nós permaneçamos sendo este sal da terra e luz do mundo, a qual Jesus nos chamou a ser. Para que nós possamos continuar dizendo, eu sou de Jesus, e que as pessoas possam ver, através de nós, que nós pertencemos a Deus. Mesmo em meio às tribulações, às dificuldades que estamos enfrentando, a gente precisa dar esse testemunho de que estamos unidos a Deus, que mesmo com tantas dificuldades, a nossa fé permanece em Cristo Jesus. E para que nós possamos permanecer firmes nesta fé, no combate, a gente precisa estar unido a Deus na oração, na comunhão com Ele, através da comunhão espiritual. Hoje é domingo, é o dia de nós discípulos, de você que é cristão batizado, fazer esta comunhão espiritual, mesmo através da televisão, porque enquanto a gente não poder receber sacramentalmente Jesus, Ele vai vir ao nosso coração como socorro misericordioso para nos alcançar e estar conosco. Então, para a gente permanecer sendo esse canal da graça de Deus, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, sendo instrumento da grandeza de Deus, sendo um cristão convicto, um discípulo que caminha, a gente precisa permanecer unido a Cristo. Mais do que nunca, nós precisamos abrir o nosso coração para a graça do Espírito Santo. E fortalecidos pelo seu amor misericordioso, travarmos uma verdadeira luta contra toda força de morte
que muitas vezes tenta obscurecer a nossa fé, principalmente por termos decidido pertencer ao reino de Deus. Nós precisamos confiar e depositar nossa vida e caminhada nas mãos do Senhor. Não podemos nos contentar em permanecer em momentos de nossa vida. Me converti, me comprometi, isto basta. No caminho que nós somos chamados a percorrer, seguindo as pegadas de Cristo, a conversão está sempre sujeita à tentação, viu? Até mesmo nós que já somos DCAs, os nazireus, outros irmãos que nos escutam de outras comunidades, a gente é tentado muito porque a gente se decidiu caminhar para Cristo. Por isso que é necessário renovar constantemente o encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. É vigiando, irmãos, que não se caia em tentação. Lembra que eu falei no outro momento que São Paulo já nos adverte: cuidado vocês que estão de pé para não caírem? Sem contar porque a gente pode nos deixar levar pelo nosso orgulho de pensar que eu me converti, de que eu já sou isso, que eu sou aquilo, que eu não vou cair. De outra forma, quando a gente se deixa levar por esse engano, já entra a tentação de Satanás que faz você pensar que é isso mesmo. Mas a nossa vida não é conduzida pelo mal, nós somos conduzidos por Jesus. E quem é conduzido por Jesus deve caminhar sob essa luz, sob essa graça. Muitas vezes nós temos a pretensão de pensar que depois de convertidos a tentação não nos atinge mais. Satanás ficou para trás. Não nos iludamos, viu, meus irmãos? Quanto mais nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós temos uma vida espiritual, quanto mais a gente cresce na vida de oração, mais a tentação nos atormenta. Mais sutil e enganadora, suja e covarde ela é. Nenhum de nós escapa dessa tentação. Ela sempre se apresenta de forma boa, formosa à vista, desejável. Pedro foi tentado, Paulo também. O próprio Jesus passou pela tentação. A derrota de fato não está em sermos tentados, mas cedermos a ela. Cristo nos ensinou e nos chama a sermos vitoriosos. E só dá para ser vitorioso se a gente permanece como? Unidos a Ele, unidos a Cristo. Qual ramo está unido à videira? Qual galho se alimenta da videira verdadeira? Nós somos muito fracos, nós somos fracos demais. A gente pensa que nós não precisamos mais de estar buscando viver essa graça do primeiro amor, daquele momento que me converti, de que aquela graça que me sustenta. A gente pensa que não precisa estar deixando Deus renovar. O profeta Abacuque vai dizer, olha, no decorrer dos anos, permite que o Espírito Santo reavive o dom de Deus que há em ti. Reaviva esta obra, Espírito Santo, para que a gente não caia, para que a gente não possa desistir. Quando a gente está a serviço, principalmente quando nos colocamos a serviço, a vigilância deve ser redobrada, pois temos que tomar muito cuidado e ficar atentos, especialmente aqueles que cantam, tocam, pregam, se utilizam de palco e microfone, que se usam agora das lives. Nós já estamos em um ambiente propício à nossa natureza, nos leva a querer aparecer, ser reconhecido, aplaudido, ou dominamos essa tendência natural, ou nossa velha natureza nos domina. Não podemos alimentar o nosso ego, viu, irmãos? Ao contrário, precisamos destroná-lo porque ele é ávido de aplausos, de sucesso. Não podemos confiar em nós mesmos. Precisamos nos mortificar para que morra em nós o que é velho e nasça pelo poder do Espírito Santo uma pessoa nova, a imagem e semelhança de Deus. Precisamos sim vigiar e orar incessantemente no Espírito, preparando-nos para vencer a tentação, pois o inimigo não vai querer nos perder. Ele não vai querer perder o terreno que havia usurpado. Quando o Espírito sai de um homem, ele percorre regiões áridas em busca de descanso, mas não encontra, então diz consigo mesmo, vou retornar para a morada onde saí. Por que nós somos tão buscados por Satanás? Porque ele, quando vê que a casa foi limpa, que ele saiu, ele vai querer voltar. Ele não quer que você seja de Deus.
Ele não vai se importar com quem está no mundo, com quem está escutando outras coisas nesses tempos, buscando outras coisas. Ele se preocupa com você. Porque você está buscando a Deus e Ele não quer, porque o desejo dele é nos destruir. E no momento que eu me decido a caminhar com Cristo, eu estou buscando a vitória, a graça. E Ele não quer isso, porque Ele só nos quer participantes da sua desgraça. Até o final de nossa vida, meus irmãos, nós seremos um terreno disputado. Somos nós que daremos a vitória a Jesus ou ao demônio. Ou tornamos-nos tolos nas mãos do inimigo, ou daremos a vitória definitiva a Jesus, que é o Senhor deste terreno que somos nós. Ceder à concupiscência qualquer fraco faz, e está fazendo. Mas aqueles que são realmente homens e mulheres de Deus, vencem a tentação pela vontade de dar ao Senhor a vitória. Não podemos ser ingênuos. É preciso ser combatentes e frutificar unicamente as sementes de Jesus e fechar-nos para as sementes que o príncipe deste mundo lança sobre nós. Se a gente está tendo uma caminhada com Jesus, buscando uma caminhada dentro da obra da JC ou de qualquer outra comunidade, nós precisamos estar vigilantes. Nós vamos falar futuramente do testemunho que o discípulo precisa dar, porque quando a gente está em Deus, a gente dá testemunho disso. Ontem o Arino, na sua live, já falava de que eu sou reflexo. Nós precisamos ser reflexos desse Deus. Nós precisamos ser essas almas perfumadas ou perfumosas que onde chega deixa o cheiro de Deus, deixa o rastro de Deus. Não é que nós já sejamos santos, não, mas que sejamos vistos como aquele que é pecador, mas que busca a santidade de vida. Essa é a vontade de Deus para nós, como já vimos em outros momentos. Faz-se assim necessário, meus irmãos, a nossa conversão diária. Eu bato nessa tecla. Nós precisamos estar buscando o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Padre Marcos, que é nosso acompanhante, que é nosso fundador, que agora está para Cunaguaiúba, todos os dias reza o ofício divino, no meio do corre-corre, ou no meio do que estamos vivendo, rezamos na manhã, rezamos no meio-dia, à tarde, à noite, para que a gente não se deixe levar pelo desânimo, mas que pela palavra de Deus sejamos revestidos desta força do alto. Porque nós precisamos estar buscando para que a nossa conversão seja diária, esse desejo de mudança, porque estamos vivendo tempos difíceis. Se a gente não buscar isso, a gente vai cair, a gente vai desanimar, a gente vai deixar de crer. Então, precisamos deixar que essa busca de Deus vivo que habita em nós seja dentro de um processo diário, para que Deus venha habitar em nós. A busca do conhecimento experimental que acontece dia a dia na intimidade da oração, da meditação orante da palavra de Deus, da vivência amorosa de nossa disciplina. Sim, muitas vezes a gente não quer ser disciplinado, a gente não quer rezar, a gente não quer meditar, a gente diz de tudo de qualquer jeito. É aí que o diabo começa a encontrar as brechas e começa a pôr desânimo na tua vida. Desanima não. Começa a vir as dificuldades financeiras no teu trabalho, mas se você crê, se você está unido a Deus, vai aparecer as dificuldades, mas você vai vencer. Com Deus nós vamos vencer todas as coisas. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do maligno. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Você pode encontrar isso em Efésios 6, 11 ao 18. A palavra de Deus diz: se revista, coloque o capacete da salvação, a espada do Espírito. Por isso que nós insistimos tanto. Reze, meu irmão. Esteja conosco junto nas lives, esteja conosco junto no ofício divino todos os dias. Esteja junto conosco nesses momentos, porque a gente precisa se fortalecer. Porque nós não podemos ser levados ou derrubados pelas rasteiras do maligno, não. Nós somos de Deus.
Por isso que eu lembro aqui que a vida cristã ela requer dureza, luta e garra para não trairmos a causa de Cristo. É o nosso tema hoje. E nem o expulsarmos de nossas vidas com injúrias, crucificando novamente. Tem muita gente dizendo que Deus se ausentou das nossas vidas porque permite tantas mortes nessa época de pandemia. Quem disse que é da vontade de Deus? Então, mas ninguém entende os mistérios de Deus, mas se não está pior é porque Deus está pondo a sua mão. Eu sei também que se Deus quisesse, por uma única palavra, essa que corre veloz, todo o mal se acabaria no momento que ele quisesse. Mas existe um ensinamento, existe uma força que vai se levantar muito mais forte depois de tudo isso. Estávamos vivendo num mundo em que a gente estava vivendo sem Deus, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse nada, todo mundo se perdendo, todo mundo contrariando a fé, todo mundo achando que ser ateu, viver as coisas do mundo, tinha mais eficácia na sua vida do que crer no nosso Criador. Então, precisa-se de um ensinamento. Não estou dizendo que isso é ensinamento de Deus, que isso vem de Deus, mas Deus está conosco. E no momento em que oportuno, Deus nos levantará mais forte. Por isso nós precisamos estar unidos a Ele e permanecer firmes. E são muitos, meus irmãos, que precisam de nós como instrumentos de Deus. São muitos os que estão à procura da verdade e da felicidade por caminhos errados, necessitando de nós como instrumento de conversão. Mas como eles vão ouvir se não lhes tem quem pregue? Como podem ser luz, como ordena Jesus, se não buscamos por nossa conversão diária sair das trevas que nos aprisionam? Como ousamos dizer que somos discípulos de Jesus Cristo se não paramos para ouvi-lo? Você que se diz que está numa caminhada, você que está na caminhada, o que você tem feito? Esses tempos você tem crescido, você tem rezado, você tem crescido na sua oração pessoal, você está conseguindo rezar? Não podemos nos contentar com nossa primeira conversão. Cristo espera de nós uma verdadeira e contínua conversão. Chegar no meio do caminho é pouco demais. É preciso continuar a caminhada. É preciso fazer mais do que o possível, gastar mais do que nos foi dado para o trabalho, na alegria de saber que é o próprio Cristo que nos pagará em sua volta. Como ele dizia na parábola: sou eu que te pagarei na minha volta, se gastardes alguma coisa a mais. Por isso que nós precisamos estar unidos a esse Deus, crescermos na nossa espiritualidade, crescermos na nossa união com o Senhor. Continuamos em processo de estruturação. E precisamos nos alertar mais ainda para não sermos reprovados por causa de tantas coisas que nos são oferecidas por Satanás. Alertemo-nos, não sejamos presas fáceis dele, e sim livres e conscientes, abertos à obra da misericórdia de Deus. Também não podemos viver alienados, ficar nas alturas com a espiritualidade desencarnada, ou ainda vivendo de saudosismo espiritual. Ah, foi tão bom quando eu me converti. Ah, era tão bom assim, me arrepiei todo e não sei o quê. Não podemos viver nessa alienação. Foi bom, foi, mas foi para aquele momento. Deus precisa que você dê passos adiante. Não podemos ser saudosistas do que já conquistamos, mas está caminhando para frente para poder a gente conquistar muito mais deste prêmio que Deus tem reservado para nós. Temos de descer, meus irmãos, enfrentar as dificuldades do momento presente e encontrar o Deus vivo na realidade de cada dia, em cada novo instante. Os tempos estão difíceis, está, mas nós não podemos nos ausentar de Deus e nem permitir que Deus se ausente de nós pela nossa falta de busca, porque a gente não está buscando Ele em nossas vidas. Neste sentido, nós, discípulos de Jesus, não podemos nos acomodar com aquilo que já aprendemos e conquistamos. Temos de caminhar decididamente, sempre e cada vez mais no conhecimento do Senhor, para vivermos com fidelidade o compromisso assumido com Ele, sermos e formar discípulos para Ele. Na caminhada discipular, na palavra de Deus, muitos de nós acompanhamos outros discípulos,
e nós precisamos estar sendo essa luz, sendo esse reflexo de Deus, exalando o bom perfume de Cristo, para que estes que nós acompanhamos, que precisam de nós, possam sentir-se seguros e também caminhar, continuar caminhando conosco para aquilo que Deus quer de nós. Estamos construindo nossa história, irmãos. As respostas Deus nos tem dado e nos dará à medida que abrimos nossos corações, percebendo os sinais de amor que Ele nos fará entender para cada novo instante. Quem segue Jesus não caminha nas trevas, pois possui a luz da vida. Neste sentido, não há o que temer e nem desanimar. Nós já fomos lavados no sangue redentor e a vitória já nos é garantida. Caminhemos decididamente, buscando ser mais e colocar nosso coração a serviço de Deus e da missão. Frutifiquemos então em boas obras, e todo aquele que permanece unido a Cristo dará bons frutos, porque se alimenta da seiva verdadeira. Lembre, a vida cristã ela requer garra, luta, combate diário, para a gente não trair a causa de Cristo, mas conceder que Ele seja vitorioso como já o é, e que nós também sejamos partícipes direto dessa vitória. Por isso, nesta semana, até o próximo domingo, vai meditando, aprofunda a tua vida de oração. Entra no grupo do Ofício Divino, entra nas lives oracionais, medita a palavra de Deus, reza o texto diariamente. Estamos no mês de Maria e nós consagramos a nossa vocação à Mãe das Vocações. Por isso eu quero encerrar hoje o nosso podcast, nos consagrando à Santa Mãe de Deus, rezando com ela, rezando juntos e pedindo a sua intercessão com uma Ave Maria. Eu sou Leila Lemos, sou assistente das vocações e consagro a minha vocação, a vocação de todos os discípulos comprometidos de aliança, de todos aqueles que têm uma vocação, que vive a sua vocação de cristão batizado no coração de Maria, para que ela nos leve sempre a Jesus. Deixa seu like, compartilha isso com outras pessoas, esse nosso encontro, para que elas também sejam alcançadas pela graça de Deus. Por isso, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, por todas as vocações, e nos leva a Jesus.